noite! Sejam todos bem-vindos à 16ª live do Agro ABC. Hoje é terça-feira, 8 de junho, 17 graus. Tá frio, se cobre para não constipar. Hoje é Dia Mundial dos Oceanos, também Dia do Citricultor. É referente ao cultivo ou à plantação de frutas cítricas. E há 10 anos, o almoço com um pequeno grupo de bombeiros militares desejavam se reencontrar para confraternizar as vivências da carreira, celebrar as amizades, agregar experiências dos veteranos com os bombeiros da ativa. Há 10 anos nascia o grupo Oitaviano ABC. O nosso convidado de hoje é o Coronel Wilson de Oliveira Leite. Ele vai estar abordando o tema implantação do serviço de resgate no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. A Associação Gremista Oitaviano ABC, recreativa, cultural e assistencial, é composta pelo corpo diretório: diretor-presidente Edson Limide Guerdão, diretor vice-presidente e vice-diretor financeiro, primeiro tesoureiro Alberto de Oliveira, diretor administrativo, secretário-geral Rogério Henrique de Souza, vice-diretor administrativo, primeiro secretário João José da Silva, diretor financeiro, tesoureiro-geral Luiz Mansur Filho. Também é composto pelo Conselho Fiscal: presidente Paulo Alves Garrindo Júnior, secretário Francisco Mariano dos Santos, relator Geraldo Magela Davó. Também temos o Conselho Consultivo: presidente Marcelino Aparecido Marsura, secretário José Ribamar da Silva, relator Odair Marques da Silva, diretor jurídico Cláudio Roberto de Campos, diretor social Celso Fernando Batello, diretora do Departamento Feminino Sandra Aparecida da Rocha Lunardelli, diretor de Patrimônio e diretor de Esportes José Luiz da Silva e diretor de Relações Públicas Jair Donizete Carneiro. E hoje, parabéns a você que está soprando as velhinhas hoje, e saúde, muita paz, muitas forças. Não desanima, é o que deseja aqui os oficiais e praças e associados do Agro ABC. E quem está soprando as velhinhas hoje e a semana até segunda-feira que vem? Parabéns! Antenor Araújo, Paulo Martins Araújo, Manuel Lima, Regina Oliveira. Quarta-feira, 9 de junho, Olinto Neto Bueno, Reginaldo Aparecido da Silva, Tânio Campos, Amâncio Rodrigues de Oliveira, Adriana C. de Oliveira e Maiara Domingues. Quinta-feira, dia 10 de junho, Michel Vitorino, Caetano Ruas, Denise Viazowski e José Carlos dos Santos. Dia 12, sábado, Antônio Adolfo de Araújo, José Antônio da Silva, o J. Silva, Ronaldo Fabiano Borges, Felipe Pinheiro Duarte, Newton Lara. Domingo, dia 13, domingo, Sérgio Baeta, Maria Cristina de Freitas Costa, Cornélio Ravassi de Oliveira, Antônio Carlos Muniz, Marco Esteves Cuco, Rafael Gonzalez, Marli Molena Pérez, A.C. Magalhães e Rodrigo Tavares. E fechando, segunda-feira, dia 14, Rogério Santos e Ana Paula Benevenuto. E semana que vem a gente continua com os aniversariantes do mês. Agora eu vou ler a biografia aqui do meu convidado, que eu já vou convidar aqui para participar, para entrar. Vamos ver se o meu convidado está aqui, já entrou.
Estou procurando aqui meu convidado, se ele já pediu, Wilson. Era que meu convidado acho que não pediu para entrar ainda. Enquanto isso, deixa eu ler aqui a biografia do meu convidado. O Wilson de Oliveira Leite, nascido em São Paulo em 22 de agosto de 1961. Casado com Rosa Regina da Silva, é pai de Mayla Silva Francisco. É coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Começou sua vida militar na Força Aérea Brasileira, onde serviu no ano de 1980. Vamos ver aqui. Durante o período da FAB, percebeu sua vocação para a carreira e resolveu se dedicar a ela. Deixa eu ver aqui, ele está pedindo autorização aqui, meu comandante. Continuando. Após o serviço militar obrigatório, em setembro de 1981, ingressou voluntariamente na Polícia Militar do Estado de São Paulo como aluno soldado PM e iniciou seus estudos. Após 2 meses na escola, tentou exame para a Academia da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no Barro Branco, sendo aprovado. Não chegou a concluir o curso de soldado, porque foi matriculado diretamente no curso de formação de oficiais em janeiro de 82. Em dezembro de 1984, formou-se aspirante oficial PM. Trabalhou inicialmente no policiamento de trânsito da capital. Em janeiro de 1988, já como segundo-tenente, prestou concurso interno e foi matriculado no curso de bombeiros para oficial, o CBO. Formado oficial bombeiro em dezembro de 1988, foi apresentado no 2º Grupamento de Busca e Salvamento, o 2º GBS, no aeroporto em São Paulo, onde iniciou sua carreira de bombeiro militar. Trabalhou no Corpo de Bombeiro por 18 anos, tendo atuado em várias unidades, em várias funções, entre as quais comandante de PB, oficial de área, oficial de instrução e treinamento B3, comandante de sub-GB, chefe de seção, chefe de divisão de operações, chefe de gabinete do comando do CB e comandante de unidade do CB. Foi transferido para a reserva renumerada em junho de 2003 após 32 anos de serviços ativos. Durante a sua carreira, frequentou diversos cursos e estágios de aperfeiçoamento profissional, com destaque para estágio de salvamento em altura, curso de atendimento a emergências com produtos perigosos, curso de instrutor de resgate e emergências médicas, entre outros. Fora da corporação, formou-se em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1998 e fez uma pós-graduação lato sensu em Gestão de Segurança Pública pela PUC São Paulo. Após sua passagem para a reserva, na iniciativa privada, na área de treinamento, gerenciamento de emergências, em plataforma de petróleo. Fez treinamento nos Estados Unidos da América e atuou nesta área no ano de 2014 e 2016. Desde 2017 a 2019, exerceu a função de diretor administrativo na Fundação de Apoio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Atualmente é consultor sênior na empresa Previnça de Segurança contra Incêndio e Emergências. Meu ilustríssimo coronel, boa noite, seja bem-vindo, um prazer enorme aqui, a família Água ABC está recebendo o senhor. Boa noite, Carneiro, muito obrigado por me receber. É uma honra para mim estar hoje, nesse dia, né, no aniversário da Água ABC, né? É hoje? É hoje. É uma honra para a gente poder participar, eu acompanho aí as lives, né? E eu fiquei muito satisfeito quando o Edson Guedão me convidou e para mim é uma honra participar aí com vocês. Muito obrigado. Coronel, para nós é uma honra, eu vou contar um pedaço também da minha história aqui, como era difícil quando a gente prestava socorro às vítimas e ter que colocar as vítimas dentro do caminhão, né? Eu perguntava para os antigão, por que não tem porta do salvamento do lado, não tem porta? Para justamente entrar com a máquina, né? Colocar o... Então, eu queria realmente que o explanasse que foi assim, olha, uma coisa maravilhosa a chegada da implantação do serviço de resgate no estado de São Paulo, né? É verdade. Eu também sou do tempo que a gente socorria a vítima no AS. Eu cheguei no bombeiro em 88, como foi falado aí, né? E a gente socorria a vítima porque o bombeiro, o salvamento já fazia isso há muito tempo, o serviço de salvamento já fazia há muito tempo. E para quem não se lembra, até 1989 existiam 2 unidades de salvamento especializadas na capital, que era o 1º e o 2º GBS. E nas unidades como o 8º GI, na época, ou o 5º GI, que era Guarulhos e ABC, o salvamento era um serviço dentro do GB. O GB tinha um serviço de salvamento,
A partir de 1989, esse modelo ficou no bombeiro todo. Foi modificado, as unidades de salvamento foram extintas e a unidade ficou responsável territorialmente por todos os serviços. Só uma breve introdução, né? Eu vou falar um pouco da história do resgate, e o salvamento faz parte da história do resgate, né? E isso daí para quem não se lembra, era assim há muito tempo, né? O 8º GB, por exemplo, ele já tinha as guarnições. Mas existiam unidades especializadas. Mas a gente vai falar mais para frente aí no desenrolar da história. Para falar da implantação do resgate, eu fiz até um roteiro aqui. Eu dividi a história em 4 itens, né? Vou ter que colocar meu óculos, porque eu não consigo enxergar mesmo, cara. É o tempo, né? Eu estou de óculos aqui também. Eu coloquei assim, para falar do resgate, eu vou falar em 5 itens. O desenvolvimento da medicina de emergência, que é um dos itens. Os estudos de iniciativas de médicos paulistas no começo da década de 80, final da década de 1970, sobre atendimento de emergência e trauma. A evolução do próprio serviço de salvamento do bombeiro, que é outro item. O projeto resgate em si, como ele foi criado, e a implantação. Essa é a estrutura. Enfim, quando a gente fala do desenvolvimento da medicina de emergência, é bom a gente lembrar que muitos conflitos, guerras, conflitos militares, eles, durante a história toda, durante a antiguidade, desde Roma, desde os gregos, esses conflitos serviram para desenvolver, de certa maneira, a medicina de emergência. Porque os combatentes perceberam que, se eles tratassem os feridos no local do campo de batalha, alguns feridos, era possível recuperar e evitar a morte e tal. Então, houve um desenvolvimento de técnicas, de transporte, decorrente dos conflitos militares, das guerras, dos conflitos e tal. Isso daí serviu muito para desenvolver a medicina de emergência. Eu lembro que mais recentemente, no século XX, na Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, os americanos eles desenvolveram aqueles hospitais de campanha, que eles chamam de MESH, né? Que seria um hospital móvel do exército, cirúrgico, para justamente dar uma retaguarda para os feridos em combate. Enfim. Eu estou assim, fazendo uma coisa meio generalizada, né? Porque para ir mais rápido. O que acontece? Todos esses conflitos, todo esse desenvolvimento da medicina de emergência, ela passou a ser adotada nas cidades, principalmente na América do Norte, porque eles perceberam que as cidades tinham praticamente uma guerra, né? Que é o chamado trauma, que são as ocorrências, os ferimentos sofridos por causas externas, como acidente de trânsito, queda, violência pessoal, todos os acidentes, todas as lesões sofridas por influência de elementos externos, que é o chamado trauma para a medicina, e que uma cidade, tinha praticamente uma guerra decorrente do trauma. E a guerra do trauma era como a guerra convencional, o conflito militar, né? Tinha que ter uma retaguarda tal, e muito do que foi apreendido nas guerras foi adotado nas cidades para socorrer as vítimas de trauma. Os Estados Unidos eles desenvolveram muito, não só os Estados Unidos, o Canadá, a América do Norte em geral, né? Eles desenvolveram muito, eles estudaram muito trauma como epidemia nessa época, principalmente no final dos anos 60, nos anos 70, e desenvolveram conceitos como hora de ouro, hora dourada, a hora que a vítima,
os médicos chegaram à conclusão que a vítima tinha 1 hora, uma vítima de trauma tinha 1 hora para dar entrada no centro cirúrgico, e ela aumentaria a probabilidade de sobrevivência enormemente se existisse um sistema que garantisse que ela chegasse dentro de 1 hora. Resumidamente, também os Estados Unidos implantaram alguns serviços de emergência médica, basicamente de ambulâncias, né? Porque acontecia o trauma, às vezes os bombeiros eram chamados para tirar pessoas de locais de difícil acesso, ou presas em ferragem, ou em sinistros, e não tinha como transportar e levar para o tratamento correto. Enfim, esses são os serviços de emergência americanos. E aqui no Brasil, isso tudo, esse tipo de preocupação, ele chegou mais ou menos no final da década de 70. Na segunda parte da década de 70, alguns médicos brasileiros aqui de São Paulo, da área acadêmica do HC, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do próprio Hospital das Clínicas, eles se dedicaram a estudar esse problema, porque São Paulo já era uma cidade que revelava os problemas de trauma, de vários acidentes, e não tinha um sistema de pronto-socorro que desse conta, né, que tratasse de maneira correta, segundo os estudos que eles fizeram. E esses médicos, eles desenvolveram um grupo que chamava CRAPS, que é Comissão de Recursos de Assistenciais de Pronto-Socorro, mais ou menos no começo dos anos 80, justamente para estudar o trauma, como lidar melhor com o atendimento de vítimas de acidentes, de ferimento à bala, de violência, que davam entrada nos pronto-socorros, muitas vezes trazido por carros, por táxi, pela polícia, muito pela polícia, e pelo bombeiro também, porque o serviço de salvamento já existia. Então, esse grupo, esse grupo de médicos, que era do Departamento de Cirurgia do Trauma do Hospital das Clínicas e da Secretaria de Saúde, resumidamente, eles convidaram alguns bombeiros para participar dessa discussão, né, no começo dos anos 80, mais ou menos. Quais bombeiros? Os bombeiros da época do primeiro GBS, alguns oficiais do primeiro GBS, que eram as pessoas que lidavam com isso, digamos, na linha de frente. O bombeiro, o serviço de salvamento, que é a outra ponta, né, desse contexto, já existia há muito tempo. Desde que o bombeiro foi criado, em 1880, o bombeiro fazia salvamento. Na década de 30, houve um grande desenvolvimento na atividade de salvamento do bombeiro, impulsionado, aí, entre outros, pelo então comandante, que era o coronel Cianciulli, Afonso Luiz Cianciulli, desenvolveu equipamentos de salvamento, desenvolveu técnicas e deu uma atenção, digamos assim, para essa área, da década de 30, 1930. Então, o bombeiro já lidava com acidentes, já lidava com manuseio de vítimas acidentadas há muito tempo. Nos anos 50, na década de 50, o Corpo de Bombeiros de São Paulo criou uma unidade especializada de salvamento. Na época, era chamada, então, de salvação, né? É até estranho, salvação. Inclusive, o nosso hino aí que canta, o hino do bombeiro, ele é anterior à mudança da denominação e ele falava salvação, né? Aí depois mudou para salvamento. É só uma curiosidade. Mas, enfim. Então, veja só, são coisas paralelas. O desenvolvimento da medicina de emergência, o interesse dos médicos paulistas por entender melhor e melhorar o atendimento aos traumas, e o desenvolvimento do salvamento, que veio desde a década desde 1880, da criação do bombeiro, desde a década de 30, nos anos 50, quando foi criada a unidade especializada, Companhia Auxiliar de Salvação, que era chamada na época, né? Que era um pessoal especialmente treinado e com equipamento só para salvamento.
Na década de 70, 1970, houve um grande desenvolvimento da atividade de salvamento, principalmente por intervenção e pelo papel de destaque do Coronel Caldas, Hélio Barbosa Caldas, Coronel Caldas, que foi herói do Andraus e do Joelma. Ele sistematizou o serviço de salvamento, criou cursos, criou padrões, criou equipamentos também, né? Desenvolveu equipamentos e treinou o pessoal que era lá no Cambuci, que era que era a unidade especializada, né? Vamos dizer, ele aprimorou bastante as técnicas de abordagem, de retirada de vítimas de local de difícil acesso e até de imobilização e tal, mas continuava faltando o transporte. Existia um hiato entre o que o bombeiro fazia e o atendimento de fato das vítimas, até para cumprir aqueles conceitos que depois vieram ser caracterizados como hora de ouro, né? O primeiro GBS, que era a unidade de salvamento que o Coronel Caldas estava à frente, eles sempre fizeram intercâmbios. E já na década de 70, eles fizeram intercâmbios com bombeiros americanos, com serviço de emergência americano. E eles trouxeram, na época, talas de mobilização, pranchas de mobilização que a gente usa hoje, que o pessoal mais novo usa hoje, nem sabe, né? Desde a década de 70 já existia aqui. Eles fizeram também o contato com um paramédico americano na época e trouxeram ele aqui para São Paulo para treinar os nossos bombeiros. Enfim, ou seja, o bombeiro já tinha conhecimento da tecnologia, de alguma forma ele já tinha conhecimento de como atender melhor o acidentado, né? Só que, como nós já falamos aí no início, quando eu cheguei, já tinha todo esse conhecimento, já tinha a ideia, né? Mas não tinha recurso, você não tinha como... Você tirava a vítima das ferragens do local de difícil acesso do sinistro, imobilizava com as talas, com os equipamentos. Na época tinha tala inflável até, e não tinha como transportar. Então existia uma solução de continuidade, uma quebra aí, né? Essas coisas aconteceram de forma paralela, né? Não foi uma coisa... É difícil a gente falar, quando a gente fala da história de um serviço como o resgate, né? Muita gente gosta de falar assim, eu já vi pessoas aí falando, eu sou pioneiro, tá? Às vezes o cara... O que é o pioneiro? O pioneiro é aquele que começa primeiro, né? Quem é que começou primeiro? Se eu for ver quem começou primeiro, foram os bombeiros lá de 1880, foram os americanos que desenvolveram as... É difícil você, né? Mas o fato é que esse grupo de médicos que fez esse CRAPS, que era a Comissão de Recursos de Pronto-Socorros, que convidou os bombeiros do GBS. Depois, esse grupo ele virou uma comissão de atendimento de emergência, e hoje ele é o GRAU, né? Conhecido como GRAU. Ele mudou de nome, mas, enfim, os médicos, a parte médica do resgate, que são da Secretaria de Saúde, eles passaram a ter também outros conceitos que, na época, que eles médicos não tinham, que é o atendimento no local. Então, mesmo os médicos brasileiros, eles estavam acostumados a atender no pronto-socorro, dentro do hospital, né? Eles passaram a atender na rua, também foi uma experiência nova para eles. E eles trouxeram dos Estados Unidos cursos e treinamentos como o ATLS, que é o Advanced Trauma Life Support, que é um atendimento um atendimento feito para manter o suporte da vida até o atendimento final em caso de trauma. Ou seja, um atendimento bem de emergência. E estabeleceram conceitos como suporte básico de vida, suporte avançado de vida, coisa que a gente não falava. O bombeiro não falava nisso. O bombeiro sabia socorrer as vítimas e tal. E esse grupo de médicos, e mais
outras pessoas também, possibilitaram um intercâmbio de um grupo de oficiais de São Paulo, que fazia parte da discussão, para que fosse visitar o bombeiro de Chicago, isso em 1986. Então, esse grupo, que era o coronel Lemes, coronel Carquede, Wilke, Arlindo, o Viana, coronel Viana, e outros médicos também, eram médicos e bombeiros. Eles foram conhecer o Serviço de Emergência de Chicago e trouxeram de lá algumas ideias. A primeira ideia, que foi assim, muito interessante para que surgisse o serviço de resgate, né? A primeira ideia foi montar um serviço de atendimento, quer dizer, como os Estados Unidos, um serviço de... mas de ambulância? Não, de ambulância não, aí é que está a jogada, né? Não só ambulância, porque serviço municipal de ambulância, por exemplo, já existia em São Paulo, já existia em várias cidades, não só de transporte de feridos, mas um serviço que tivesse a capacidade de atender a vítima, estabilizar a vítima, transportar a vítima e, principalmente, encaminhá-la para o hospital adequado. Então, se a vítima tem um problema de queimadura, e ele tem que ser num pronto-socorro que atende queimados. Não adianta levar no pronto-socorro primeiro que tem o mais perto. Não adianta. Nem sempre o mais perto seria o ideal. Bom, o que aconteceu? Então, esse grupo, quando retornou da viagem, propôs assim, a reformulação do ensino de primeiros socorros do bombeiro, para que o bombeiro, a partir de então, fosse conhecedor daquelas técnicas de imobilização cervical, de uso de tala, de várias coisas que até então não eram usadas, não eram muito difundidas, não eram conhecidas, e que fosse criado o serviço. Esse grupo foi o responsável pela definição do modelo, que é uma coisa muito importante também. O modelo, qual é o modelo? O modelo é um serviço de atendimento que tenha um carro que possa transportar a vítima de maneira adequada, mas tenha também uma equipe que tenha condições de fazer, vamos dizer assim, no popular, ações de salvamento, da atividade de salvamento, o qual seja retirar a vítima de uma ferragem, estabilizar a vítima, transportar naquele carro e encaminhar. Para que haja um encaminhamento para o hospital adequado, havia a necessidade de um centro de regulação. Então, foi colocado no COBOM, nos COBONs ou nas centrais de atendimento 93, o médico ou alguém responsável para que encaminhasse a viatura. Essa é a mudança que tinha de antes do resgate para depois do resgate. Bom, aí o que aconteceu? Esse grupo realmente voltou com essas ideias, esse grupo definiu o modelo, definiu a viatura, fizeram vários experimentos com viatura. Eu me lembro que quando eu cheguei no bombeiro, eu estava nessa fase, né? Nós chegamos a testar alguns carros para que fosse, então, depois conhecida como UR, né? Unidade de Resgate. E aí aconteceu o desenvolvimento do modelo. De uma forma paralela a isso também, como eu disse, a partir de 1989, as unidades passaram a ser responsáveis territorialmente por seus problemas, seja de salvamento, ou seja, extinguiu-se o salvamento, então a unidade era de bombeiro. Como era o 8º GB? O 8º GB sempre foi. O 5º GB sempre foi. No interior sempre foi. Mas em São Paulo ainda existia primeiro e segundo GBS. O GBS, então, ele absorveu as guarnições de incêndio e passou a ser responsável pela territorialmente, seja incêndio, seja salvamento, não mais pela especialidade. Aí existiam, naquele tempo, os oficiais de área de salvamento, que até então existiam, no primeiro e no segundo GBS, eles usavam um serviço, corriam, né, como a gente diz,
com a viatura tipo veraneio. E tinha uma maca na veraneio, maca para levar vítimas já no área, né? E, então, essas viaturas, elas foram, vamos dizer, um embrião da UR. Elas foram usadas por algum tempo, por algum tempo como viaturas de transporte. Chamava-se UTE, Unidade de Transporte de Emergência. O 8º GI tinha um ônibus lá, se não me engano. Eu tinha um ônibus, né, que era usado também como transporte. É o AM13. AM13. Ou seja, era uma AM, uma ambulância. É uma ambulância. Aí, vamos dizer, eu estou falando assim de uma maneira bem resumida, porque existiram alguns problemas até políticos, né? Políticos por quê? Porque parte da polícia militar e do próprio bombeiro não queria o serviço no bombeiro. Por incrível que pareça, né? Porque eles não sabiam nem o que era, né? Porque a pessoa é como assim, é como hoje, né? Hoje o bombeiro, o principal problema é falta de efetivo, né? Então, de repente, oferece um serviço para o bombeiro. Não, eu não quero porque tem falta de efetivo. Só pensa na falta de efetivo, não pensa que aquilo pode crescer, né? Então, esse grupo que trabalhava junto com os médicos, ao propor a criação do serviço, recebeu uma certa resistência, por incrível que pareça, do próprio bombeiro e alguns setores da polícia militar. Mas, através de negociação e através de convencimento e através da interferência de algumas pessoas, alguns comandantes gerais e tal, o bombeiro foi designado para receber esse novo serviço que depois seria conhecido como resgate. Note que os americanos lá, o IMS, ele às vezes é dentro do bombeiro, lá é uma mistura, porque cada lugar é de um jeito, né? Mas no geral, o sistema de emergência, ele não é bombeiro. Ele é um sistema de emergência. Como hoje o SAMU aqui, que é outra coisa que eu vou falar mais para frente do SAMU, né? Que o SAMU veio depois. Na época, então, existiam algumas cidades no estado de São Paulo, no Brasil, possuíam serviço de ambulância, serviço de remoção de ambulância. Isso há muito tempo. Isso já existia há muito tempo. E em 79, quando houve a mudança do número de emergência para 193, foi só em 79 que foi implantado o 193, reservou-se o número 192 para essas ambulâncias. Então, era um serviço de ambulância municipais, né? Isso daí depois serviu como embrião para o SAMU e tal. Bom, o que aconteceu? Você está acompanhando aí o raciocínio, né? Tá tudo bem. Pode ir. O modelo estava estabelecido, o bombeiro aceitou que ia ser no bombeiro as ambulâncias, né? E a regulação médica ia ser no COBOM, que são os pontos fundamentais, que o serviço ia ser dividido em suporte básico, feito por bombeiros, e suporte avançado, que é o atendimento médico propriamente dito, feito por médicos da Secretaria de Saúde, que é o grupo que era GEPRO Emergência, que hoje se chama GRAU, né? Ele mudou de nome, mas é os médicos, enfim, que trabalham no serviço. Só faltava uma coisa: dinheiro para poder colocar em prática, né? E a Secretaria de Segurança Pública da época já era a pindaíba que sempre foi, né? Hoje também o investimento na segurança é deixado de lado várias vezes. Enfim, acontece que o secretário de Saúde resolveu bancar a implantação desse serviço. Então, a Secretaria Estadual de Saúde injetou um recurso, uma verba, que foi suficiente para adquirir as 35 primeiras viaturas de suporte básico e 2 de suporte avançado e fazer o serviço virar. Então, foi assinado em 89 uma resolução conjunta, criando o chamado Projeto Resgate. Aí já recebeu o nome, né? O nome Resgate foi
foi proposto por esse grupo que tinha definido o modelo, porque para ficar diferente do salvamento. Não era o salvamento. Aquilo não era o salvamento. Aquilo era um serviço novo. E o resgate é uma tradução literal da palavra rescue, que em inglês quer dizer salvamento. Em inglês quer dizer salvamento. Então, as viaturas resolveu adotar esse nome, né? Resolveu-se adotar esse nome. Muito bem. Tem uma coisa que eu não falei também, que dentre os médicos que estavam participando desse grupo, existia um dos médicos que era também oficial da Polícia Militar e trabalhava no grupamento aéreo. O grupamento aéreo que tinha os helicópteros, né? Que era, na verdade, em 84, só tinha um helicóptero. Depois, durante muito tempo, só tinham 2 helicópteros. Hoje tem bastante. Mas hoje o que é comando de aviação da Polícia Militar era o então grupamento de radiopatrulhamento aéreo. E o Dr. Martini, Antônio Carlos Turiani Martini, era médico PM que trabalhava lá e trabalhava também nesse grupo. Ele tinha vínculo também com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aliás, com o Hospital das Clínicas. Enfim, e através dele, o grupamento aéreo também integrou o modelo. Ou seja, foi colocado o transporte aeromédico nesse modelo. A proposta do serviço era um serviço de atendimento de emergência, de trauma, voltado para o trauma, a princípio, que fosse operado por bombeiros no suporte básico, pelos médicos no suporte avançado e pelo grupamento aéreo no transporte aeromédico. Adaptou-se a aeronave, que era o Águia 1 e Águia 2, com alguns equipamentos. Eu me lembro, eu cheguei a pegar a ocorrência com o Águia, que nós pegamos a vítima, colocamos no helicóptero e não fechava a porta, porque a prancha era maior que a... e a gente foi com a porta aberta para o Hospital das Clínicas levar a vítima. É uma coisa, sei lá, hoje em dia não né? Mas então, o helicóptero, então o transporte aeromédico fazia parte do modelo. E o secretário de Saúde, então, que era o José Aristodemo Pinotti, bancou é lógico, ele foi provocado por outras pessoas. É difícil a gente falar nomes, né? Porque a gente sempre esquece o nome de pessoas que... Muitas pessoas foram importantes, pessoas que possibilitaram o intercâmbio com a cidade de Chicago, que era através de uma instituição chamada Companheiros da América, da Casa Militar do governo de São Paulo na época, que ajudaram esse intercâmbio. Todas essas pessoas foram importantes para que o resgate aparecesse, né? Surgisse como um serviço novo, como uma atividade nova e como um modelo, principalmente um modelo novo. Na época também, eu lembro que eles tinham muito conhecimento, muito intercâmbio com o bombeiro de Paris, aliás, não com o bombeiro de Paris, com a França. E na França, o serviço é totalmente medicalizado, que é chamado de SAMU, que lá a sigla SAMU é de origem lá da França. Então, existiam alguns médicos que queriam que o modelo fosse como o do SAMU, como o SAMU francês, né? Tanto é que o nosso GRAU aqui, hoje, o Grupo de Resgate e Atenção às Urgências, que concentra todos os médicos da Secretaria de Saúde, por um determinado momento ele se chamou SAMU aqui. Não tem nada a ver com o SAMU municipal, que veio depois, veio em 2002, é outra coisa. Mas a palavra SAMU, a sigla, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, teve origem no serviço francês. E, então, esse modelo brasileiro, esse modelo paulista, ele foi o primeiro e diferente, porque ele não era igual ao americano, porque o americano, eles tinham paramédicos, eles tinham técnicos em emergência médica que podiam fazer procedimento invasivo, injetar drogas e tal. E também não era medicalizado igual da França, que todas as viaturas têm médico, né? Então, o modelo proposto foi um modelo híbrido, né? O serviço, então, virou, quer dizer, foi para frente.
com o dinheiro da Secretaria da Saúde para esse pontapé inicial, foram adquiridas as viaturas, e foi nessa época que a gente chegou no Bombeiro, 1989. Setembro de 89, as viaturas chegaram lá no 2º GBS. Eu era do B3 do GBS. Então, a nossa seção... Por que foi para lá? Porque o então Major Carqued, que era daquele grupo foi transferido para lá. Se ele tivesse ficado no 1º GBS, tinha ido para lá. É só uma coisa por causa das pessoas. E o então Capitão Wilk, né? Os dois eram do grupo da Secretaria de Saúde, e os dois foram para o 2º GBS. Uma coincidência. E então o 2º GBS foi a unidade escolhida para ser a unidade de implantação. Por que a unidade de implantação? Porque os bombeiros já vinham tendo o treinamento de cursos de primeiros socorros. Mas aquelas viaturas que chegaram, elas tinham equipamentos diferentes, existia também o procedimento padrão, existia também a regulação médica, coisas que o bombeiro não conhecia. Então, a gente lá no 2º GBS, a gente foi... o B3 foi encarregado desde separar as gavetas das viaturas, numerar, escolher o que ia em cada gaveta das URs, né? As primeiras 35. Primeiro chegaram 15, que era para a cidade de São Paulo. Era Invemo, aquela Invemo A20, álcool ainda. Eu lembro que os caras... era direção hidráulica. Os caras falavam assim, pô, vão se matar porque é direção hidráulica. É coisa que... Né? Depois, com o tempo, os caras acostumados a dirigir aquelas veraneios que davam 600 voltas no volante para virar, né? E aí chegaram as viaturas, e a álcool, né? Embora tivesse tal do problema para pegar de manhã, mas quando pegava também ela andava bem. Era álcool porque o Estado de São Paulo era obrigado a comprar álcool, aqueles programas do governo, né? Então as primeiras foram A20, álcool, né? Adaptada pela empresa Invemo, no modelo que foi desenvolvido com a ajuda desse grupo de oficiais, até nosso, né? Porque a gente também deu palpite nas coisas que teriam que ter na viatura, e o design, os equipamentos e tal. Bom, eu, como era tenente lá do B3, e um grupo de sargentos, nós fomos encarregados de colocar as gavetas, numerar as gavetas e estabelecer o procedimento padrão e repassar para todo mundo que ia correr. Então, foi isso que a gente fez. Então, começamos lá, primeiro na capital. Deixa eu falar uma coisa. No começo, a ideia dos médicos era colocar as URs apenas na região do Hospital das Clínicas. Portanto, era nos postos de bombeiro, que só na Zona Oeste. Por quê? Porque eles tinham medo que o serviço não funcionasse, porque, na época, um dos slogans que existia era mexa um dedo e não mexa na vítima. Eles tinham medo que a pessoa discasse lá e a viatura não chegasse e tal. Então, tinha que ser... Mas, quando chegou no bombeiro, os comandantes das outras unidades, né, principalmente do 1º GBS e da Zona Sul, quiseram também... Então, o bombeiro não aceitou que fosse só na Zona Oeste, então foi o R para todas as unidades. A UR-01, aparece até num filme aí que tem, ficou lá no 2º GBS, porque a gente era de lá, então deixamos a UR-01 lá. Então, lá era o R-01 e 02. Aí no 2º GBS, o R-03 e 04. Aí no 2º GB, o R-05 e 06. E no terceiro, 07 e 08. E no 4, 09 e 10. Era mais ou menos essa... A gente que dividiu lá, as viaturas estavam tudo lá no quartel, né? E nós demoramos uns 4 meses até para desenvolver um treinamento e treinar o pessoal. E essa equipe de oficiais e de sargentos, sargento Munhoz, sargento Elifas, sargento Corá, hoje tudo tenente, né? Trabalharam comigo lá e outros também, né? A gente lembra dos que trabalharam mais tempo com a gente. O Boanerges era sargento, trabalhou com a gente, o Grangeiro, tudo para treinar o pessoal para operar o resgate. E a gente treinou o pessoal na capital
Você sabe que esse negócio de pioneiro, eu vejo o cara falando assim, eu sou antigo de resgate. Eu tenho aqui comigo, nos meus papéis aqui, a relação dessa turma aí, da primeira turma que correu nas primeiras URs, né? De todos os GBs. E no interior, a gente pegava a equipe, eu, os sargentos, íamos lá, ficávamos uma semana, né? Então a gente foi para Marília, foi para São Carlos, foi para São José dos Campos, foi para Ribeirão Preto, foi para Franca, foi para São José do Rio Preto. E aí a gente treinava os caras na operação, né? Criamos lá um padrão, né? Que o motorista era responsável pela sinalização, a sinalização imaterial, o comandante ia direto na vítima, sabe? Aquele procedimento padrão, porque era novo, tudo era novo, né? E assim a gente treinou o pessoal durante 4 meses. Não só eu também. Nós trabalhamos também com multiplicadores. Então, nós fizemos o quê? Nós treinamos gente para treinar os caras. Treinamos quem fosse treinar, multiplicadores, né? E nós conseguimos treinar todo mundo e dia 20 de fevereiro de 90, o serviço começou a operar oficialmente. Qual serviço? Esse serviço que eu falo, que é com UR, né, ou seja, um misto de ambulância e carro de salvamento, que o bombeiro faz salvatagem, faz atividade de salvamento e atendimento de primeiros socorros, que seja regulado por uma central médica, que tenha apoio de um suporte avançado, às vezes, e que tenha o encaminhamento para o hospital segundo a regulação médica. Então, esse resgate começou em 1990, né? Esse serviço de resgate. Agora, lógico que o bombeiro atendeu vítima muito antes, o salvamento atendeu milhões de vítimas antes, e eu mesmo, eu socorri vítima em AS, né? Aí, em 90, começou a operar. No começo, ele era realmente... As pessoas não acreditavam muito, né? Não tinham muita... Não acreditavam, mas acionava o bombeiro. E aí o serviço foi criando credibilidade aos poucos. E em 1993, a TV Globo fez uma reportagem sobre esse serviço, né? Que é um serviço criado, um serviço público de atendimento pré-hospitalar, que é executado por bombeiros, médicos e pilotos e tripulantes de helicóptero, que são os 3 que compõem o serviço, né? E apresentou no programa Globo Repórter uma sexta-feira à noite lá na Globo. Aí, cara, depois desse Globo Repórter aí, a população tomou conhecimento, né? E aumentou assim, o número de chamadas aumentou e entrou em colapso lá a questão de materiais, né? Porque a gente não está preparado, né? E aí o serviço foi aos poucos dando retorno né, e muitas vidas salvas também, né? Muito retorno, muitas pessoas que foram agradecer. Aquela coisa que bombeiro gosta, né? Que a gente gosta, né? Que a gente faz para isso. E uma coisa também é que, infelizmente, esse serviço ele era voltado para trauma. Ele era para trauma, para acidentes e tal. Mas pela deficiência dos serviços de ambulância que tinham nas cidades, ele acabou avançando para uma atividade de saúde pública e hoje não consegue sair fora mais. Tanto é que mais de 30% dos atendimentos do resgate não é de trauma, é o chamado caso clínico, né? Em 2002, 10 anos depois, o governo federal desenvolveu o programa SAMU, que é um programa federal, que em convênio com os municípios, que usa mais ou menos alguns princípios do resgate, que era para usar, né? Que é a regulação médica, uma central de regulação, tem que ter um médico para mandar a ambulância do SAMU para o local exato, não para... Então, os caras que participaram do desenvolvimento do programa SAMU, que é federal, do governo federal, que alguns municípios adotaram,
em 2002, eles eram do resgate, eram médicos do resgate. Então, muito do modelo do SAMU foi inspirado, digamos assim, no nosso modelo de resgate. Regulação médica e outras coisas. E o SAMU também era feito, no começo, para atender os chamados casos clínicos. E, na verdade, o SAMU é para qualquer agravo à saúde, como diz a própria portaria de instauração do SAMU. O SAMU é para tudo. O que não é para tudo é quando você tem a vítima num local de difícil acesso, preso em ferragem, que tem que subir e descer. Aí o bombeiro é que deveria ser. É que a gente vive num país que a coisa fica meio bagunçada, né? O bombeiro avança um pouco para... o serviço de resgate acabou avançando para um lado da saúde pública e o SAMU avançou para o trauma. Então, você pega, por exemplo, um motociclista, um motoqueiro caído na 23 de maio, sem estar preso em ferragem, sem nada, com uma fratura de fêmur, o SAMU pode atender muito bem. Não é trauma, mas não precisa de equipamento de bombeiro nem nada. Mas se ele está preso em ferragem ou está no escombro de um sinistro e tal, aí precisa de bombeiro. Aí já fica diferente. Coronel, diga. O nosso tempo está acabando, Coronel. Isso é uma aula que o senhor vai ter que voltar de novo, porque é muito interessante essa história do resgate, hein? Muito interessante mesmo. Eu deixei para fora, eu deixei vários detalhes para fora. Também não, mas o senhor vai ter que voltar. Pode ficar sossegado que o senhor vai voltar, porque o tempo nosso está acabando aqui. E com certeza é uma belíssima história, uma belíssima aula aí. Isso aqui é espetáculo. O senhor vai falando aqui, a gente vai viajando aqui, é muito bom. Viu? E para finalizar aqui o nosso tempo aqui, eu queria que o senhor fizesse as considerações finais aí. Eu agradeço aí, que nem eu falei, a oportunidade, né? Hoje o serviço de resgate ele está plenamente integrado ao bombeiro, né? Como eu disse, em alguns casos ele avançou para a saúde pública, que é uma coisa... mas ele é um serviço assim, muito reconhecido, a gente tem muito reconhecimento, né? Porque salva vidas, né? E é uma coisa que todo bombeiro gosta também, de ser reconhecido, né? E hoje ninguém questiona mais, o resgate é bombeiro, não tem... porque já foi questionado no começo, pessoas não queriam. Mas, enfim, o serviço está aí, né? O pessoal está de parabéns aí, já foi para 30 anos de operação, né? E salvou muitas vidas e tal, né? E eu peço desculpas também, eu sei que tem muita gente que colaborou, muita gente que colaborou. Os pioneiros, esses primeiros, nas unidades, eu lembro aí do 8º GI mesmo, de pessoas que trabalhavam aí, que eram, a gente chamava de encarregado de resgate, tinha um encarregado de resgate aí, né? Enfim. Diga. Aproveitar aí o Edson, o nosso presidente, manda dizer para o senhor o seguinte, essa caneca aqui está aguardando o senhor. Opa. Na próxima reunião nossa, quando for voltar à normalidade aí, que a gente faz todo o almoço, uma vez por mês, toda segunda, quarta do mês. Pode ficar sossegado que o senhor vai ser convidado assim que nós voltarmos à normalidade, viu, Coronel? Legal. Agradeço de coração em nome dos oficiais de praças veteranos aqui, associados do HBC. E com certeza o senhor vai voltar para terminar essa história, que é espetacular, que 50 minutos é muito pouco para falar de uma história tão belíssima no Corpo de Bombeiros. Obrigado, viu, Coronel? Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos. Obrigado. Valeu, um abraço. Obrigado. Bom, gente, tivemos o prazer de conversar aqui com o Coronel Wilson, que colocou um pouquinho da história do resgate. E eu quero agradecer a todos que participaram da nossa live e dizer para vocês que hoje é o aniversário do HBC. É o aniversário da amizade. Muitas pessoas irão entrar e sair da sua vida, mas somente verdadeiros amigos deixarão pegadas no seu coração. Para lidar consigo mesmo, use a cabeça. Para lidar com os outros, use o coração. Raiva é a única palavra de perigo. Se alguém te traiu uma vez, a culpa é dele. Se alguém te traiu 2 vezes,
a culpa é nossa. Quem perde dinheiro, perde muito. Quem perde um amigo, perde mais. Quem perde a fé, perde tudo. Jovens bonitos são acidentes da natureza. Velhos bonitos são obras de arte. Aprenda também com o erro dos outros. Você não vive tempo suficiente para cometer todos os erros. Amigo, você e eu. Você trouxe um outro, agora somos 3. Nós começamos um grupo, nosso círculo de amigos. Como círculo, não tem começo e não tem fim. Ontem é história. Amanhã é um mistério. Hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. E a nossa história, meus queridos amigos, continua. Obrigado, gente. E até a próxima live, se Deus quiser. Boa noite a todos.